Fala, criminalistas! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui do Penal na Prática. Sou Fabiano Daloca, como vocês já sabem, advogado, criminalista, especialista em direito penal, processo penal, mentor de advogados no Brasil e também CEO da empresa Penal na Prática. Uma grande alegria estar com vocês aqui, poder compartilhar, dividir o conhecimento, que é só assim que nós crescemos, perfeito? Hoje nós vamos trabalhar uma temática um pouco fora da curva aí, não é muito comum na prática e devido a isso poucos advogados sabem manejar de forma certa esse incidente processual. Que incidente é esse, Fabiano? É o incidente processual da exceção da verdade, da exceção de verdade, lá previsto no artigo 138, parágrafo 3º do Código Penal. Você já sabe que o artigo 138 inicia ali o estudo, na realidade inicia a capitulação dos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Só fazendo uma recapitulação, nos crimes contra a honra propriamente dito, esses três que eu citei, apenas em 2 crimes cabe a exceção da verdade, que é no crime de calúnia, lá previsto no artigo 138, e no artigo 139, que é o crime de difamação. E aí há um elemento especializante lá no artigo 139, tá, que é relacionado à difamação, que tem que ser essa difamação, tá, o ofendido tem que ser funcionário público e tem que ser em razão das suas funções. Perfeito? Um grande exemplo é se o funcionário público, o ofendido, ele deixa de ser funcionário público, tá? Por óbvio, não cabe mais a exceção da verdade. Somente se estiver como funcionário público e no exercício da função. Combinado? Perfeito? Vamos lá. Então, esse incidente processual, como eu disse, ele é pouco utilizado, criminalistas. Por quê? Na prática, poucos sabem manejar. No entanto, se você procurar modelos aí de exceção de verdade, você não vai encontrar na internet com facilidade, tá? Porque realmente é um incidente pouco utilizado. Fabiano, mas qual que é o conceito disso? E aí trago em latim, né, que é exceptio veritatis, ok, exceção da verdade. Ele é um incidente processual e prejudicial, tá? Pois impede a análise do mérito no crime de calúnia ou difamação. Ele impede a análise do mérito. Por óbvio, a sua natureza é o quê? Incidental. Suspende um crime, o processo ali de um crime contra a honra, um crime de difamação, e dessa forma, havendo essa suspensão, tem que ser analisado esse incidente, tá, pelo juiz ou pelos desembargadores, e após isso, tá, após a resolução desse incidente, se vai ser procedente ou não, a partir disso só que vai para o mérito propriamente ali da ação penal, perfeito? Lembrando que calúnia, difamação e injúria, esses crimes contra a honra, via de regra, são crimes aí de menor potencial ofensivo e por isso a competência lá do Juizado Especial Criminal. Fabiano, mas pode ir para a Justiça Comum? Por óbvio, por alguns fatores nós não vamos adentrar aqui, porque foge da nossa ideia, né, do nosso tema hoje, da nossa temática para essa aula. Mas por óbvio, um bom exemplo, uma conexão de crime, se for no mesmo fato criminoso houver um crime de calúnia e difamação, há um concurso aí material, né, ou mesmo concurso formal, e aí pode ser que a soma da pena máxima ali exceda 2 anos, e aí excedendo 2 anos já sai da competência do Juizado Especial Criminal e passa para a Justiça Comum. Então são um exemplo, e dentre outros exemplos também, outras situações que podem fugir a competência do GCRIM para a Justiça Comum, perfeito? Só fazendo esse adendo, o que é importante aqui, tá? Como já disse, especificar nesse incidente processual, tá? Da exceção da verdade,
que é, como eu disse, é cabível em crimes contra a honra, mas tão somente nos crimes de calúnia e também de difamação, e aí o elemento especializante da difamação somente é cabível se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Perfeito? Tá vendo qual que é a natureza jurídica desse incidente processual, da exceção da verdade, previsto lá no artigo 138, parágrafo 3º. Por óbvio, tem natureza, é uma ação declaratória. Lembrando que, nesse incidente processual, você, como advogado do recipiente, que se chama, você como advogado do recipiente, tem que juntar todos os documentos cabíveis, todos os documentos declarando a inocência do seu cliente, declarando que o exceto, o autor da ação, da ação privada contra o seu cliente, da queixa-crime, ele é culpado, realmente ele cometeu o delito. Perfeito? Só assim você juntando todas as documentações, então uma ação penal bem embasada com provas, é que você vai ter o conhecimento e a procedência do seu incidente processual, da exceção de verdade. Ok? Mas qual que é a finalidade da exceção da verdade? Qual que é a finalidade desse incidente processual? É um meio indireto de defesa. É um meio indireto de defesa. Ou seja, como eu disse, visa provar que o autor realmente cometeu o delito ou ofensa. Vamos contextualizar esse incidente para que você possa ter uma ideia. Olha só, vamos supor que Maria imputa um fato criminoso a João. Só que João, ele entende que esse fato criminoso que Maria imputou a ele é um fato falso. Portanto, essa conduta perpetrada por Maria, ela se amoldaria no crime de calúnia, lá prevista no artigo 138 do Código Penal. Só que detalhe, João entra, portanto, ajuiza uma ação ação privada contra Maria, requerendo a condenação da mesma por crime de calúnia. Aí Maria fala, olha, não é questão aqui de calúnia. Eu realmente tenho provas. Ela te procura e fala, doutor, eu tenho provas aqui de que realmente ele cometeu esse crime. Então eu falei, mas eu sei que não é mentira, não é falso, é verdade. E aí, você como advogado, então Maria está aqui no polo passivo dessa ação privada, dessa ação penal, movida aí por João. Aí você vai ter duas opções. Tá? Primeiro, vai abrir um prazo para você fazer a defesa, e você faz a defesa por escrito de Maria, e nessa sua defesa, nessa resposta à acusação, tá? Você argumenta que é de direito, isso na ação originária. Como a Maria tem provas contundentes, como por exemplo o processo, a condenação, a certidão de trânsito em julgado de João por um crime, seja lá qual for, você pega essa certidão de trânsito em julgado e entra com o incidente processual da exceção da verdade. Não é nos próprios autos, na própria resposta à acusação, mas sim é um incidente, os autos em apartado. Então você entra com esse incidente requerendo o quê? A extinção, requerendo o arquivamento da presente queixa-crime. Você compreendeu a diferença? Então são duas atitudes, são dois caminhos que você pode percorrer aí, fazer uso desse incidente. Na prática, quando ocorre isso,
O advogado, por falta de conhecimento, ele junta tudo isso na ação só. E aí corre o risco de ser, além de ser um caminho mais longo, pela própria ação penal, corre o risco aí de ser condenado, porque vai ser analisado o mérito. Aqui é um incidente processual para evitar que seja analisado o mérito. Perfeito? Por isso que você entra com esse incidente processual, para extinguir e arquivar. Por quê? Devido à exceção da verdade. Ela provou, você trouxe provas nos autos, que realmente Maria, nesse caso, nesse exemplo, ela tem provas contundentes, cabais, de que realmente o João cometeu o delito, com a certidão de trânsito julgada em mãos. Então, quando acontece isso, efetivamente afasta, tá, a elementar do tipo do artigo 138, que é a calúnia, que é você imputar o fato criminoso sabendo que é falso. Opa, Maria imputou o fato criminoso, sim, perfeito, sem problemas. Só que ela sabia que era verdadeiro. Aí afasta o tipo penal. Compreendeu isso na prática? Vamos lá, Fabiano. A quem é destinado isso? Essa petição. Essa petição é dirigida ao juiz processante, de primeiro grau. Se a ação foi, onde a ação foi distribuída, a ação penal, a queixa-crime foi distribuída, sem problemas. Ou no tribunal competente, em caso de prerrogativa de foro. Muito cuidado com isso. Como funciona, Fabiano? Vou dar um exemplo. Vamos supor que um juiz, ele promova, juiz uma queixa-crime contra fulano, contra o agente B. Vamos colocar contra a Maria, coitada da Maria, vamos colocar contra a Maria também aqui. E o juiz, ele tem foro, tem a prerrogativa de foro nos tribunais. Então, processo contra o juiz deverá ser processado e julgado pelo tribunal. O que acontece? Nesse caso, dessa queixa-crime, o juiz vai fazer o quê? Ele vai, por óbvio, tá, mover a ação penal, a queixa-crime, contra Maria, em primeira instância. Tranquilo. Só que a Maria te procura. Você vai fazer a defesa, a resposta à acusação na onde? No processo ordinário, em primeira instância. Só que detalhe, você tem provas de que o juiz realmente cometeu o delito. Você tem provas cabais disso. O que você faz? Eu pego todas as provas, tá, e proponho e apresento um incidente processual e prejudicial de exceção da verdade, não nos autos. Por quê? Porque ele tem aqui, a prerrogativa de foro. Esse incidente vai ser na onde? No tribunal. Muito cuidado com isso. Esse incidente vai ser no tribunal. Automaticamente, o tribunal. E como que é feito isso? Perdão, como que é feito isso? Você vai propor esse incidente, o juiz da ação, ele vai analisar, ele vai ser o juiz de admissibilidade e vai remeter os autos ao tribunal. Vai funcionar dessa forma. Você propõe para ele, para o juiz de primeira instância, mas ele só ele só vai fazer a admissão ali, como semelhante a um recurso, e ele remete ao tribunal. Quem vai decidir sobre o incidente processual, se é procedente ou não, será o tribunal competente. Compreendido isso? Analisado lá, sendo procedente, automaticamente é enviado para extinguir e arquivar o processo, a queixa-crime, ali no juiz de primeira instância. Compreendido isso? Bem tranquilo em relação a essa prerrogativa de foro? Muito cuidado. Tá? Muito cuidado. Você entra, você propõe ela aqui no juiz de primeira instância, no juiz do caso. Só que quem vai julgar vai ser lá em cima, tá? Vai ser no tribunal, vai ser em segunda instância. Compreendido? Certo? Vamos lá. Fabiano, qual que é o prazo disso? Se em primeira instância, o prazo é da resposta à acusação. E muito cuidado com isso. Muito cuidado para não ser intempestiva o seu incidente, tá? A sua exceção da verdade.
Em primeira instância, o prazo é de 10 dias. É o prazo da resposta à acusação. Ou seja, você foi procurado aí pela Maria, que está respondendo, que foi notificada, que foi citada, né, para fazer a defesa, fazer a resposta à acusação do crime, da ação penal privada, do crime de calúnia, como nosso exemplo que eu dei. Muito que bem. Nesse caso, como ela foi citada, vai abrir o quê? Um prazo para a resposta à acusação. Nessa resposta à acusação, você faz a defesa dela, normalmente, tá? Dos fatos relacionados à ação penal privada, relacionado ao crime de calúnia, mas é o mesmo prazo que você tem para apresentar um incidente processual, para você apresentar um incidente da exceção da verdade. Muito cuidado com isso. Não é qualquer prazo, qualquer momento no processo. Não, é esse prazo. Esse é o entendimento, tá, já pacificado dos tribunais superiores, STJ e STF. É o mesmo prazo da resposta à acusação. Então você apresente um, já apresente o outro. Apresentou a defesa, a resposta à acusação, já apresenta o incidente processual. Tome cuidado com isso. Fabiano, se for nos tribunais superiores, e aí segue o rito da Lei 8.038 de 90. E aí o prazo é na defesa prévia. Tá? O prazo é na defesa prévia. Vai haver o recebimento da denúncia e posteriormente vai ser intimado a parte fazer a apresentação da defesa prévia. Então, nesse prazo que lá nos tribunais, pela Lei 8.038 de 90, o prazo é de 5 dias essa defesa prévia. Então, dentro desse prazo de 5 dias, você, advogado, apresenta a defesa prévia, mas apresenta também o incidente processual. Combinado? Perfeito? Compreendido isso? Muito cuidado, porque senão vai ser intempestivo e não vai ser conhecido o seu incidente da exceção da verdade. Fabiano, qual que é o fundamento desse incidente? Qual que é o fundamento dessa exceção da verdade? Artigo 138, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro. Esse vai ser o fundamento. Compreendido isso, criminalistas? De suma importância, como eu disse, na prática, pouco manejado pelo fato de um total desconhecimento de como manejar, de como arguir esse incidente processual. Para você agora vai acabar esse problema, você vai estar especializado para fazer isso. Perfeito? Vamos lá então. Fabiano, como que é o modelo, como que é a estrutura dessa peça? Vamos discorrer agora para você. Tá? Lembrando que esse modelo eu vou disponibilizar para vocês ao final dessa aula. Vai estar na descrição. Vamos lá. Inicialmente o endereçamento normal, perfeito, sem grandes novidades ou segredos aqui, perfeito. Após isso, você vai colocar o número do processo principal, o código dele. Como eu disse, ele é um incidente, então ele tem um processo principal, via de regra, a queixa-crime, que está tramitando lá, como eu disse, pelo juizado especial ou pela justiça comum, a depender da situação. Então você menciona, tá, o processo principal, importante isso. Depois vem a qualificação do seu cliente. Tá? Não vai colocar, como já qualificado nos autos, não. Você vai fazer a qualificação completa dele. É um incidente. Aqui estamos tratando de um incidente, de uma nova peça. Então, vai qualificar certinho o seu cliente. O fulcro no artigo 138, parágrafo 3º. Tá? E o nome. Apresentar incidente processual de exceção da verdade. Você pode até colocar aqui também, se quiser, tá? E prejudicial. Não é obrigatório. Tá? Então, eu vou deixar aqui como incidente processual de exceção da verdade. Fica mais bonito, né? Pois bem, você pode, e aí você, abaixo você coloca, conexo à ação penal privada ou pública, tá? Código tal, em trâmite pela vara tal, da comarca de tal.
Então você cita o processo oriundo aí, que deu origem a esse incidente. Movida, aí você coloca o nome do autor, do querelante lá na queixa-crime. Compreendido isso? E a qualificação dele, por fim, pelas razões de fato e de direito expostas. Então, essa é a parte do endereçamento e da qualificação das partes. Fácil, né? Vamos dar continuidade. Você vai abrir o primeiro tópico, que vai versar sobre a tempestividade. Como eu disse, é importante você deixar claro que esse incidente ele é tempestivo. Por quê? Aí você vai citar. Ele é tempestivo, tendo em vista a citação para apresentar a resposta à acusação, tá? No processo X, se deu na data de tal. Lembrando que a resposta à acusação são 10 dias. Se for no tribunal, 5 dias. Então você vai mencionar isso na sua tempestividade e vai demonstrar que esse seu incidente ele é tempestivo, por esse motivo. Aqui eu já junto o modelo, uma citação, um entendimento do Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, tá? O prazo para apresentação da exceção da verdade, independentemente do rito procedimental adotado, deve ser no primeiro momento para a defesa se manifestar nos autos após o efetivo início da ação penal, ou seja, resposta à acusação, defesa prévia. Então, aqui está a sua fundamentação. Após isso, você vai trabalhar o quê? Com os fatos. Tá? Primeiro, você vai narrar os fatos contidos na exordial pelo querelante ou pelo autor. Querelante ou Ministério Público, se for uma ação penal condicionada à representação. Depois, você vai citar como verdadeiramente os fatos ocorreram. Ok? Compreendido isso? Como ocorreram, né? Verdadeiramente os fatos. Nessa situação, tá? Naquele contexto. Então você vai trazer os dois lados da moeda na sua síntese fática. Compreendido isso? Muito importante, ok? Criminalistas, prosperando nos estudos, olha só. Em relação ao direito, vai abrir um outro tópico. No direito, então você vai colocar o recipiente, tá? Que é o seu cliente. Veja que aqui mudou a figura dele. Ele era réu na ação original e agora ele é autor dessa ação. Muito semelhante se você fazer um link aí com a reconvenção lá no processo civil. Perfeito? Então, aqui ele é recipiente. Aí você vai narrar, você vai retomar a narrativa. Ele é réu no processo X, por em tese ter praticado o crime capturado no 138, conforme a síntese narrada. Enfim, você vai narrar novamente aqui no direito. E aí você vai argumentar, na fase de direito, nessa parte, nesse momento, você vai argumentar o que? O direito do seu cliente. Vamos prosperar aqui? Olha só. Você vai argumentar nesse momento da sua petição, você vai argumentar o direito, você vai trazer para o julgador o direito que dá base ao seu pedido, que foi deflagrada, a ação penal X em desfavor do exceto, ou seja, em desfavor do autor daquela queixa-crime, na data de tal, e você vai juntar, você vai colocar conforme documentos anexos. Então você vai juntar todos os documentos, a certidão, tanto a ação penal quanto a certidão de trânsito em julgado, o qual o autor lá ele respondeu por aquele crime. Você vai demonstrar aqui que o seu cliente, que é polo passivo, tá? Que agora é réu, que é acusado nessa queixa-crime, ele agiu sabendo que os fatos são verdadeiros. No entanto, que você está demonstrando, olha, está aqui, ele falou. Ele disse que o João cometeu o delito, disse, ele espalhou essa conversa. Ele falou sim, mas são fatos verdadeiros, está aqui, excelência. Está aqui, nobre julgador, a certidão de trânsito julgado daquele processo, daquele crime que ele cometeu. Então você junta isso e traz
dessa forma explícito aqui nesse tópico dos direitos. E aí você argumenta, conforme previsto no 138, esse artigo ampara o recipiente, ampara o seu cliente, tá? Para a propositura do presente incidente processual. E aqui você coloca, haja vista que tal expediente não afronta o previsto nas alíneas seguintes, tá? Do artigo 138. Quais são essas alíneas? Admite-se, artigo 138, parágrafo 3º, a linha 1, 2 e 3. As 3 alíneas. Quais são essas alíneas, doutor? Olha só. Primeiro, se o fato admite-se a prova da exceção, vamos resumir, admite-se a prova da exceção para é a regra, tá? Em todos os crimes de calúnia. Admite-se. Salvo nessas 3 condições. Primeiro, se o fato imputado, tá, for de ação penal privada e o ofendido não foi condenado ainda. Nesse caso, não cabe uma ação, não acabe esse incidente da exceção da verdade. Vamos, por exemplo, vamos supor que João ajuiza uma queixa-crime contra Maria, alegando que Maria cometeu o crime de calúnia. E João, aqui, ele é ofendido. Nessa queixa-crime ele está como ofendido. Concorda comigo? Só que ele responde a um outro processo, uma ação penal privada, que o agente C, o Mário, falou que João estava difamando, então ele tem uma queixa-crime contra João. Só que essa queixa-crime contra João não tem sentença ainda. Está no trâmite processual. E Maria vai e começa a falar que João cometeu os delitos de difamação. Você está entendendo a situação, nesse caso prático? Diante disso, tá, o ofendido, João, nessa ação que está movendo contra Maria, ele não foi condenado ainda por aquele outro fato que está envolvendo com a terceira pessoa, com Sérgio, onde lá ele é autor. Ou seja, presunção da inocência. Nesse caso, em ação privada, cuidado que é só em ação privada, ação penal privada, não cabe a exceção da verdade. Não cabe a Maria propor, apresentar esse incidente processual da exceção da verdade, nesse caso específico. Por quê? Porque não tem ofendido aqui, o ofendido da queixa-crime, o autor da queixa-crime contra a Maria, não foi condenado ainda lá pelo juizado especial, não foi condenado ainda lá pela ação penal privada. Compreendido isso? Isso impede a propositura dessa exceção da verdade. É o primeiro ponto. Segundo ponto é se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no artigo 141, a linha 1, que é se o ofendido, tá, é o presidente da República ou o chefe de Estado, chefe de governo de qualquer outro Estado. Compreendido? Então, envolvendo essas figuras, presidente da República e chefe de governo de qualquer outro Estado, chefes de Estado, não cabe exceção da verdade. Compreendido? Vamos supor que o presidente da República move uma ação de calúnia contra João. Não pode nesse caso aqui, entrar, tá, apresentar uma exceção de verdade contra o presidente. Nesse caso não pode. É vedado. E o nosso terceiro exemplo, se o ofendido, tá, se o crime imputado é em ação pública, ó a diferença da linha 1, do inciso 1, perdão, se o crime imputado de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença recorrível. Aqui nós temos já a coisa material.
Tá? Nós já temos aqui a coisa julgada. Perfeito? Então, diante disso, quando tem coisa julgada, quando tem um trânsito julgado, não pode, tá? Não cabe a exceção da verdade. Vamos, por exemplo, supondo que João, ele sentiu-se ofendido, ele entendeu que Maria cometeu um crime e ajuiza uma queixa-crime contra Maria. E aí Maria vem e fala, olha, mas ele respondeu por um crime. Ele cometeu um crime de roubo, assim, assado. Está aqui as provas. Só que, detalhe, ele foi absolvido. Já tem coisa julgada. Já é irrecorrível, já tem um trânsito julgado, ele foi absolvido. Nesse caso, não cabe Maria entrar como exceção de verdade. Ela vai ter que defender-se na queixa-crime. Normal. Agora, impede que você, como advogado, representando a Maria, impede que você entre, tá? Que você apresente um incidente da exceção da verdade. Compreendido isso? É muito importante, mulheres. Tá? Muito importante. Superando esses 3 pontos, tá? Que, como eu disse, via de regra, como um direito de defesa, como o meio de defesa. Então você pode utilizar esse incidente, que na prática é pouco utilizado, mas você agora que tem conhecimento vai utilizar. Criminalistas. Então, dando continuidade, prosperando aqui, você vai para a parte final da sua petição. Então você vai colocar lá, que diante das provas coligidas aos autos, tá? Que a condenação do exceto, tá? Do autor da queixa-crime, lá no crime X, aí, como já disse, juntado o trânsito em julgado, impede pela exceção da verdade, prevista lá no artigo 138, parágrafo 3º, que o seu cliente, que o senhor X, recipiente nesse incidente, seja condenado pelo crime de calúnia. Então você faz a defesa dele, tanto na resposta à acusação como nesse incidente. Lembrando que é importante apresentar esse incidente, porque não vai analisar o mérito. Compreendido isso? Maravilha? E aí eu cito Fragoso, finalizando toda essa nossa fundamentação e base do direito que vai dar aso ao seu pedido, tá? Ao seu incidente processual da exceção da verdade. Muito que bem. Por fim, você já passa aos pedidos, abrindo um novo tópico, e vai requerer que seja recebida a presente peça processual, declarada procedente. Por que declarada, Fabiano? Lembra que a natureza jurídica desse incidente é justamente uma ação declaratória? Então, vou colocar aí, declarada procedente, a fim de extinguir e arquivar a queixa-crime. Olha só, vai pedir para extinguir e arquivar. Movida pelo exceto em desfavor do recipiente, que está atualmente em trâmite pela comarca X. Vai citar o código do processo. O segundo pedido vai requerer que seja citado o exceto, tá, nesse incidente para apresentar contestação. Lembrando que a contestação ele deverá apresentar no prazo de 2 dias. E terceiro, sejam intimadas as testemunhas, vai apresentar os rol das testemunhas. Podem ser as mesmas lá da ação penal, da queixa-crime, não tem problema. Ou pode ser novas. Sejam intimadas, tá, na mesma proporção, tá, da quantidade de testemunhas daquele rito. For sumário ou for sumaríssimo. Entendido isso? É a mesma proporção, a mesma quantidade aqui. E, por fim, seja intimado esse patrono, esse causídico, para todos os atos processuais pertinentes, atinentes a esse incidente. E aí, nesses termos, insta pelo deferimento e fecha com o local, data e ano, o seu nome e sua OAB. Criminalistas, esse modelo, repito, deixo aqui abaixo, vou deixar também um material em PDF muito bom, tá? Num professor.
vai dar fundamento para vocês aí também, tá? Um conhecimento a mais, beleza? Então com isso nós fechamos, tá? Essa nossa aula, tá? Sobre incidente processual da exceção da verdade. Vai ser uma ferramenta indubitavelmente fantástica que você aprendeu aqui e na sua prática do dia a dia em crimes que envolvem aí crimes contra a honra, tá? Ação em queixa-crime, ação penal privada. Vai ser sem dúvida uma ferramenta fantástica essa aula. E esse modelo que eu deixo aqui, um modelo que é difícil você encontrar na internet, então você vai encontrar aqui, só aqui no Penal na Prática. Tá? Então, seja diferente. Eu sempre falo que é necessário o advogado ele fazer mais pelo cliente, ele ser diferente, não fazer mais o mesmo. Não. Tá? Qualquer caso, ok, um outro advogado que não esteja estudando aqui pelo Penal na Prática, ele vai pegar esse caso e vai apresentar apresentar a defesa tão somente na resposta à acusação e deixa correr, tá? Lá na ação penal privada, lá na queixa-crime. Você vai fazer isso também, tá? Mas você não vai somente fazer isso. Você tem conhecimento agora, você tem instrumento com esse modelo para poder fazer diferente, fazer mais. E é isso que você vai fazer, é isso que eu ensino a prática. Tá? Eu ensino o que você deve fazer no dia a dia, porque já vivenciei isso e com certeza você tomando esse caminho vai trazer mais resultados. Então, você tem agora gabarito, você tem condições e ferramentas para, diante de uma circunstância e casos como esse, você tanto fazer a defesa prática, tá? Lá na exordial, lá na queixa-crime, quanto também tomar esse outro caminho, que é manejar esse incidente processual e prejudicial de exceção da verdade em favor do seu cliente. Espero realmente do fundo do coração ter te ajudado. Bons estudos e sucesso!